Abra sua Bíblia, por favor, em Judas. Judas. Nós vamos ler de 17 a 23. Esta é a penúltima mensagem em Judas. Deus permitindo, no meu retorno, dia 28, eu vou pregar os 2 últimos versículos e assim nós encerraremos Judas. E fevereiro em diante é provável que a gente retome o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, Judas, de 17 a 23, chamo sua atenção para este texto, para a gente pensar sobre a estratégia. A estratégia. Diz assim o texto: Amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não têm neles o Espírito. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Irmãos, o livro A Arte da Guerra é uma obra literária do pensador chinês Sun Tzu. Foi escrito por volta do ano 500 a.C. É um clássico, é um best-seller. A Arte da Guerra funcionou como um manual estratégico para conflitos armados, guerras mesmo. Hoje, porém, o livro parece destinado a servir a outro tipo de guerra, a guerra das empresas no mundo corporativo. Assim sendo, o livro, A Arte da Guerra, migrou das estantes dos estrategistas de guerra para a estante dos homens de negócios, servindo de base para estimular as pessoas no seu potencial criativo, para serem homens e mulheres bem-sucedidos no ramo das empresas. É assim que hoje se tem usado o livro A Arte da Guerra. Esse tratado, ele é composto por 13 capítulos, cada qual aborda um aspecto da estratégia de guerra. E o livro como um todo, ele compõe um panorama de tudo que deve ser pensado estrategicamente para ser vitorioso na batalha. Para você ter uma ideia da importância desse livro na história das guerras, acredita-se que o livro tenha sido usado por diversos estrategistas militares através da história, dentre os quais, por exemplo, Napoleão teria usado este livro. Napoleão, que foi o imperador francês, que viveu no fim do século XVIII até a segunda década do século XIX na França. Mao Tse-tung, que foi o imperador chinês, viveu entre 1893 e 1976, responsável pela fundação da República Popular da China. Encontraram nos escritos dele sobre guerra trechos do livro A Arte da Guerra. Citações da Arte da Guerra no livro de Mao Tse-tung. O general brasileiro Alberto Mendes Cardoso chamou a Arte da Guerra de um clássico militar. Por que eu digo isso, gente? Porque todos sabem que ninguém consegue vencer qualquer batalha sem que você tenha uma estratégia bem definida. Não se vence guerras sem estratégias. Não se progride na vida sem estratégias. Por isso
que os sábios sempre se recorreram aos manuais dos grandes cérebros militares. Por exemplo, Sun Tzu, o autor de A Arte da Guerra, ele foi um dos primeiros a usar a palavra estratégia nos conflitos militares. E olha o que ele diz sobre estratégia, e aqui eu separo apenas duas pequenas frases do livro A Arte da Guerra para você entender a importância da estratégia. Ele diz assim: o que é de suma importância na guerra é atacar a estratégia do inimigo. Se você quer vencer um inimigo em guerra, em batalha, não basta você alvejar soldados. Você tem que alvejar soldados estratégicos, aviões estratégicos, navios estratégicos. Você tem que desarticular tentativas do inimigo nos seus pontos mais estratégicos. Do contrário, você não vence a guerra. Ele diz também o seguinte: todos os homens podem ver as táticas pelas quais eu conquisto. Todo mundo, quando olhar para o resultado da guerra que eu estrategicamente planejei, todo mundo poderá ver o resultado das minhas táticas de guerra. Mas o que ninguém consegue ver é a estratégia a partir da qual grandes vitórias são obtidas. A boa estratégia não aparece facilmente, mas a boa estratégia determina quem vencerá a guerra. Não se vence batalhas sem estratégia, e na batalha contra os atos dos apóstatas, que é a batalha sobre a qual nós temos estudado, na luta que a gente tem travado contra as obras daqueles que se infiltraram na igreja, infiltraram de modo sem ser notado, eles têm uma estratégia, infiltraram e agora dizem que a graça de Deus permite que as pessoas levem uma vida imoral, eles negam a soberania de Deus, eles negam o senhorio de Deus ou de Cristo Jesus sobre a vida deles, está dito isso em Judas no verso 4. E Judas, ele diz de forma muito clara, ele que tem servido como o nosso general nesta batalha, ele nos mostra que nesse tempo de guerra nós devemos batalhar com um alvo, verso 3, pela fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. E aqui nós temos claramente definido para nós quem são os nossos inimigos. Os inimigos dos crentes, da igreja de Cristo, nunca foram os nazistas, nunca foram comunistas. Nossos inimigos nunca foram os terroristas. Os inimigos da igreja nunca foram os árabes, os palestinos, muito menos os judeus. Os inimigos da igreja não são também os capitalistas, não são a burguesia de direita, como você quiser chamar. Os inimigos da igreja nunca foram os católicos. Os inimigos da igreja nunca foram aqueles que professam uma fé diferente da nossa. Aliás, Paulo diz em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra pessoas de carne ou sangue, ou de carne e sangue. Nossa luta é contra os principados e potestades que atacam a igreja de dentro, ouça bem, de dentro para fora. E as armas desses apóstatas são doutrinas de demônios. Igreja, ouça o que eu tenho te dito. Nosso maior inimigo não está em Brasília, não está na ONU. Nosso maior inimigo está nas trincheiras das igrejas. O anticristo sairá de igrejas. Eu digo isso porque a gente fica tão preocupado em meter boca em político, em isso e naquilo, e esquece de ter zelo pela igreja. E Judas está dizendo para nós: abram os olhos, cuidado com determinadas doutrinas, defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo.
Lembrem-se, os inimigos estão dentro, infiltrados. Não parecem ser, mas eles negam sobre a vida deles a soberania de Deus em Cristo, o senhorio de Deus em Cristo. Dizem que não há problema nenhum em se viver de qualquer maneira, desde que se tenha um coração sincero com Deus. Gente, o que está em jogo não é um país, o que está em jogo não é uma pátria, porque nossa pátria não é aqui, diz Paulo. A nossa batalha é pela preservação da verdade revelada na Bíblia. Nós batalhamos pelo amor às boas obras. Nós batalhamos pela moralidade da igreja. Nós batalhamos pela santidade da igreja. Porque Deus sempre que quis transformar uma sociedade, Ele nunca começou transformando essa sociedade lá de fora para dentro. Leia a história. Leia e veja como nasceram os grandes tratados, por exemplo, contra a escravidão. Veja como nasceram os hospitais, vejam como nasceu o progresso do mundo ocidental, nasceu de homens e de mulheres, membros de igreja, da igreja de Cristo, vivendo a verdade, a sã doutrina. A nossa luta é pela fé que uma vez por todas foi entregue ao povo santo. Judas, ele é o nosso general, como eu já disse, e ele faz algo tremendo. Eu quero que você veja agora. Eu sei que pode ser que eu esteja chovendo no molhado, mas é muito importante que você olhe para esta carta como um todo e enxergue a estratégia deste homem, Judas, inspirado por Deus. Do verso 1 ao verso 2, Judas mostrou quem são os combatentes, os cristãos. Do verso 3 ao verso 4, Judas nos mostrou para nós qual é o nosso combate. Depois do 5 ao 7, ele mostrou quem foram os alvejados, lá na história de Israel, homens que abandonaram a doutrina correta e Deus assim os alveja. No mesmo texto, 5 a 7, nós temos aqui uma descrição de qual é a nossa arma nesse combate, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Depois do verso 8 ao 13, Judas falou sobre os apóstatas. Do 14 ao 16, nós vimos semana passada como será a rendição ou o juízo final desses homens. Agora, a partir do verso 17 até o final do livro, o que Judas vai fazer é nos mostrar a estratégia de guerra. Ele para de falar dos apóstatas e diz: igreja, agora vocês já entenderam qual é a luta, vocês já perceberam quem vocês são, vocês discerniram quem são os inimigos. Deixe terminar essa carta dando a vocês a estratégia de guerra. E aí, de forma muito particular, nos versos 17 a 23, Judas nos mostra a estratégia de guerra. E aí, como veremos, Deus permitindo, dia 28, na conclusão desta carta, os versos 24 e 25, nos mostra quem são os vencedores nessa batalha. Mas hoje veja comigo a estratégia. 3 princípios estratégicos Judas traça para nós aqui, de 17 a 23. O primeiro: arme-se para o combate. Não se vence batalha nenhuma sem armamento adequado. Segundo, alicerce a sua vida cristã. Não se vence batalha nenhuma se você não estiver muito bem apoiado. Por exemplo, se você nunca teve a experiência, depois digita lá no YouTube, tiro de cartucheira, por exemplo, aquela espingarda. Você já viu o baque que uma arma daquela dá no ombro de alguém? Pum! Se o cidadão não estiver muito bem alicerçado, ele não aguenta o tranco da arma. Judas está dizendo, se não houver alicerce, você não vai conseguir segurar a arma e cai. E aí ele nos mostra, por fim, em terceiro lugar, que nós devemos anunciar o Evangelho de Cristo.
O Evangelho de Jesus Cristo são as munições, as balas que nós disparamos, por assim dizer. O Evangelho da glória e da graça de Deus em Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, arme-se para o combate. Lembra que na semana passada nós falamos que a Segunda Guerra Mundial, ela terminou com a rendição do Japão em 2 de setembro de 45. Mas sabe o que foi determinante para o Japão se render aos aliados? As 2 bombas atômicas que os Estados Unidos lançaram sobre Hiroshima e Nagasaki, no dia 6 e no dia 9 de agosto de 45. As bombas foram fundamentais. Assim que o imperador Hirohito descobriu o que tinha acontecido, ele ordenou que o Conselho de Guerra se sentasse rapidamente para negociar uma paz minimamente honrosa com os aliados. Gente, a força daquelas bombas nucleares, o poder daquela arma secreta norte-americana, ouça bem, para o bem ou para o mal, para o bem ou para o mal, foi o que definitivamente falando colocou um ponto final na Segunda Guerra Mundial. O rumo da história ocidental teria sido outro. Então, estar bem armado, saber usar suas armas é uma das principais estratégias para você obter sucesso em qualquer combate. E olha como Judas, sabedor disso, nos diz que devemos nos armar. Olha só, verso 17. Amados, lembrem-se do que previram os apóstolos. Amados, lembrem-se da palavra de Deus. O primeiro item da estratégia de Judas é palavra de Deus. Que apóstolos disseram o quê? Pedro e Paulo sempre advertiram a igreja contra lobos em pele de cordeiro. E Judas está dizendo aqui, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 18. O que eles previram? Verso 18. Eles disseram que nos últimos tempos haveria zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Se você quer ver como Pedro fala isso, porque Judas aqui ele está fazendo referência clara ao que Pedro escreveu, 2 de Pedro 3, de 3 em diante, você vai ver o que Judas tinha em mente quando ele escreve que nos últimos tempos haveria zombadores cujo propósito na vida é tão somente satisfazer seus desejos perversos. Gente, não é isso que o mundo quer e não é isso que muitos de dentro da igreja têm buscado. Verso 19 diz que para eles obterem isso, Judas 19, sabe o que eles são capazes de fazer? Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, porque na verdade eles não são crentes, eles não têm o Espírito. Gente, na linguagem do Novo Testamento, ouça bem, não existe crente carnal. Essa é uma desculpa que a gente arrumou para aqueles que a gente ama e não gostaria de ver seus nomes fora do hall de membros. Fulano é carnal. Quando Paulo usa a expressão carnal, ele quer dizer o seguinte: eu precisei tratar vocês como eu trato um descrente. Então, se você chama algum irmão de carnal, na verdade, biblicamente, neotestariamente falando, você está chamando essa pessoa de descrente. Paulo vai dizer em Romanos, Paulo vai dizer em Gálatas, Paulo vai dizer nas suas cartas quase que todas que o crente, ele é guiado pelo Espírito. O crente tem o Espírito. E a prova de que ele tem o Espírito é que o Espírito guia a vida dele. Então Pedro, Paulo e agora Judas
Está fazendo o quê? Ele está usando a palavra de Deus para definir para nós quem são os apóstatas. Ou seja, Judas está nos ensinando que quando nós nos armamos para o combate com a palavra de Deus, quando nós colocamos os óculos das Escrituras nos olhos do nosso coração, a gente começa a enxergar claramente as características daqueles que não são de Deus, mas estão infiltrados entre nós. E o que Judas fala sobre eles? São blasfemos em primeiro lugar, são zombadores. São homens e mulheres que não entenderam que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eles são blasfemos, zombam de coisas espirituais. Eu já vi crente velho de igreja dando risada de que determinado jovem ainda era virgem. Pasmem. Eu já vi isso. Esse tipo de gente não tem outro adjetivo. É um blasfemo. É um zombador. É isso que Judas diz. Esse tipo de gente, Judas continua, é inconsequente. Por quê? Porque segue seus próprios desejos ímpios. É inconsequente porque vive pelo que vê, não vive pela fé, como Paulo diz, o crente não vive pelo que vê, o crente vive pela fé. E aí esses apóstatas veem, sentem, querem e deixam esses impulsos seguirem ou dirigirem suas vidas. E aí eles se tornam briguentos, diz Judas, porque eles causam divisões. E eles causam divisões e eles são briguentos por um único motivo. Eles não têm um dos principais frutos do Espírito, que é amor. Quem não ama vive fazendo cara feia por irmão. Quem não ama não consegue lidar com diferenças. Causa divisão, causa briga. E ao longo desses quase 20 anos, servindo como pastor, o que mais tem cortado meu coração é ver esse tipo de gente briguenta dentro das igrejas. E sei que também é assim no coração do pastor Arildo, porque quarta-feira mesmo, pregando aqui neste púlpito, ele falou disso. De como palavras malditas ferem, destroem. E Judas está dizendo, quer saber quem é um apóstata? Ele é um blasfemo, segue seus impulsos, vive causando divisão. Em quarto lugar, é gente teimosa porque vive fazendo o que não deve, segue a tendência da própria alma, segue seus instintos naturais. O que você vê na vida deles são obras da carne e nunca o fruto do Espírito. E a última coisa, a mais óbvia, Judas diz, eles são carnais. Carnais por quê? Porque eles não têm o Espírito. Quem não tem o Espírito é carnal. Quem não tem Espírito não é cristão. E aí, Judas está nos dizendo que nós devemos nos armar da palavra de Deus, porque só pela palavra a gente poderá discernir, diagnosticar e deferir os devidos golpes nessa batalha. Nós precisamos da palavra de Deus, não abra mão disso. Leia sua Bíblia esse ano, estude a sua Bíblia na escola bíblica, ouça, participe dos cultos, queiram os sermões, queira a Bíblia. 2 Timóteo 3, verso 15, abra lá por favor. E veja o que Paulo vai dizer sobre a palavra de Deus e a importância dela na vida das pessoas desde a tenra infância. 2 Timóteo 3,15, Paulo está encorajando Timóteo a não desanimar, Paulo está encorajando Timóteo a manter-se firme, ele que era um jovem pastor em Éfeso, e aí Paulo diz, olha Timóteo, deixa eu te lembrar uma coisa importante, desde a infância, lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, desde pequeno você aprendeu a Bíblia em casa, escola bíblica. Eu ouvi um pai uma vez desabafar comigo, dizendo assim, pastor, vejo meus filhos vivendo como têm vivido, isso me corta o coração.
Porque não obstante o fato de nós nunca termos tido um pastor que seja bíblico e que ensina as Escrituras, olha a consciência desse pai. Por mais que a gente nunca tenha tido um pastor que nos ensinasse a Bíblia, em casa, meus filhos aprendeu de mim desde pequenino. A escolha deles. Falei, você tem razão, meu irmão. Desde a infância, Timóteo, a Bíblia foi ensinada para você. Deu sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. E aí Paulo diz, Timóteo, baseado nisso, eu quero te dizer o seguinte, toda a Bíblia é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, é útil para fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida, é útil para corrigir quando nós erramos, e é útil para nos ensinar a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e para capacitar seu povo para toda boa obra. Deixa eu te dizer uma coisa, dá para pregar um sermão em cada verbo desse, sobre a Bíblia. A Bíblia ensina, a Bíblia faz perceber, a Bíblia corrige, a Bíblia prepara, a Bíblia capacita, a Bíblia é a nossa arma. E se você quiser vencer o combate do pecado nos membros do seu corpo, se você quiser vencer o combate do pecado na sua mente, no seu coração, na sociedade em que você está, no mundo te forçando a querer fazer cada vez mais o que eles sugerem ser correto, se você quiser vencer essa batalha contra os apóstatas dentro da igreja e dos ímpios fora da igreja e do pecado militando nos membros do seu corpo e do diabo tentando te destruir, veja quantos inimigos, se você quiser vencer essa guerra, você tem que se armar com a palavra de Deus. Não brinque com isso. Quando eu vejo nossas crianças todo domingo de manhã aqui memorizando versículos bíblicos, eu sempre que chego e vejo a dedicação dos nossos professores voluntários dessa equipe, eu sempre passo nesse corredor aqui, entrando para vir pregar para vocês, orando e dizendo, Deus, que esses versículos possam criar raízes no coração desses pequeninos, para que eles tenham a espada do Espírito. Segundo, volte-se para Judas agora. A partir do verso 20 e 21, nós vamos ver aqui o alicerce. A arma é a palavra, que nos ajuda a discernir, que nos ajuda a diagnosticar, que nos ajuda a deferir os golpes necessários. Agora Judas vai falar do alicerce. Ele é um general, ele é estratégico. E ele sabe que sem bases, sem alicerces, a coisa não vinga. E ele diz no verso 20, Judas 20, mas vocês... Existe alguma tradução aqui que não contém essa preposição mas? O versículo 20, se for uma boa tradução, tem que começar com mas. Quem não começa com mas? Troca essa Bíblia. Brincadeira. Por quê? Porque o verso 20 é Judas contrapondo o que foi dito no 19. E lá no 19 ele falou o quê sobre os apóstatas? Os apóstatas não têm o quê? O Espírito. Mas vocês têm. E tendo o Espírito, vocês precisam agora se alicerçar. De que forma? E aqui Judas destrói a maioria do ensino dos nossos dias, que diz que os espirituais, por exemplo, os que Deus fala diretamente com eles, não precisam de prestação de contas, não precisam de comunhão na igreja. Judas é tremendo, porque a primeira maneira de nós nos edificarmos, ou melhor, de nós nos alicerçarmos, ele está dizendo, a primeira maneira de se alicerçar na fé, tendo você o Espírito, contrário dos apóstolos que não têm, a primeira coisa a se fazer é
buscar a comunhão da igreja. Ué, pastor, onde está escrito? Está aqui, ó. Edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Não está dizendo que é só o pastor que edifica a igreja. Está dizendo que o papel da edificação do outro na igreja não é só do pastor ou seus líderes ou presbíteros. O papel da edificação na igreja é de todos os crentes. Nós nos edificamos com base em quê? Na santíssima fé. O que é santíssima fé? A santíssima doutrina ou palavra de Deus. Judas está dizendo, você vai se alicerçar se você aprender a esgotar, a sugar todas as vantagens da vida em comunhão na igreja. Edifiquem uns aos outros. Exortação, ânimo, encorajamento, pequenos grupos, escola bíblica, comunhão no culto da igreja. Percebeu na fala de um irmão que ele está azedo, que ele está amargo, que ele está deferindo golpes que não deveria, está com a cara caída ou semblante ruim, você vai atrás dele durante a semana. Minha irmã, notei você essa semana na igreja tão mal. Suas palavras estavam tão ásperas, azedas, amargas. O que eu posso fazer por você? Isso é ser igreja, gente. E não tem que ser só o pastor. Edifiquem uns aos outros. Isso é edificação. E o dia que um irmão ou uma irmã ligar para você, ou bater lá na sua casa tentando fazer isso, em vez de você querer soltar o Rottweiler em cima dele, pare e lembre-se, Deus está cuidando de mim através desse irmão ou irmã que me procurou. Queira isso na sua vida. Queira isso na sua vida. Edifiquem uns aos outros na santíssima fé. Edificação faz com que a gente se alicerce. Ele continua. Orem no poder do Espírito Santo. Vou falar sobre isso daqui a pouco. 21. E mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. O que Judas está dizendo? Ele está dizendo que o nosso alicerce é a palavra de Deus, é a santíssima fé. Ele falou disso no verso 3 e repete isso no verso 20. E a condição para edificarmos a vida cristã, ele diz, vem do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus e a oração devem andar juntas na edificação da igreja, na edificação mútua dos membros. Palavra e oração, é isso que Judas está dizendo. É por isso que Atos capítulo 6, verso 4, por exemplo, você vê a igreja primitiva lá no início, buscando encontrar diáconos que pudessem cuidar daquelas questões menores, não sem importância, porque se fosse sem importância, os apóstolos teriam dado só uma bronca na igreja e ficado por isso mesmo, mas era importante. Tanto que aí eles levantam os diáconos, mas não era mais importante que a palavra e a oração, que deveria ser a preocupação principal de um pastor. Judas está dizendo, vocês precisam se alicerçar. E vocês vão se alicerçar quando vocês aprenderem a edificar um ao outro. Quando vocês aprenderem a orar no poder do Espírito, quando vocês aprenderem a manterem-se firmes no amor de Deus, quando vocês aprenderem a esperar com santa ansiedade a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui embutido, não sei se você percebeu, está aquela trilogia tão amada pelo apóstolo Paulo: fé, esperança e amor. Esse é o fruto do Espírito na vida de um crente, de forma prática. Fé, esperança e amor. Agora a pergunta, o que é orar no Espírito? O que é orar no Espírito Santo? É orar em línguas?
Não é. Porque se fosse orar em línguas, Paulo, por exemplo, teria tido um problemão quando ele fala que a gente tem que orar em todo o tempo no Espírito. Efésios 6:18. Ore em todo o tempo no Espírito. Então é para eu ficar o tempo inteiro blá, 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 machúria? Não é disso que ele está falando. Orar no Espírito é você orar de uma forma tal que o Espírito Santo é o motor da sua oração e o mapa da sua oração. É orar de tal forma que o Espírito é quem instiga você, impulsiona você a orar. Mas também o Espírito é aquele que te guia nas Escrituras, na medida em que você ora as Escrituras, ou conhece as Escrituras, tem as Escrituras memorizadas na mente, no coração, e aí você ora a Bíblia. O Espírito Santo é quem nos energiza, por assim dizer, é quem nos empodera, por assim dizer, é quem nos impulsiona e nos dá vontade de querer orar, e nos mantém com vontade de orar enquanto nós estamos orando. Isso é o Espírito, orar no Espírito. Deus, dá-me do teu Espírito para que eu ore sem cessar. Porque se eu não tiver o Espírito, o azeite da lamparina acaba loguinho. Eu preciso do Espírito para ser o meu motor, e eu preciso do Espírito para ser o meu mapa. Você tem uma ideia do que eu estou falando? David Brainerd foi missionário, e Jonathan Edwards escreveu um livro sobre a vida de David Brainerd, editora Fiel. Fantástico livro, a biografia da vida desse jovem, que se casaria com uma das filhas de Jonathan Edwards, mas ele adoeceu e morreu muito jovem, e Jonathan Edwards se encarregou de escrever um livro sobre a vida desse jovem que morreu, e que deixou um diário espiritual de tantas coisas maravilhosas escritas, e nesse livro, A Vida de David Brainerd, escrito por Jonathan Edwards, da editora Fiel, você pode ler trechos desse diário. Então deixe-me ler para você o que ele escreveu num determinado dia, era domingo, 18 de abril. Para você perceber o que significa orar no Espírito, e quando eu digo para você que orar no Espírito não é você falar língua estranha, mas é você ser movimentado por Deus, e ora, e ora, e ora, e não se cansa, e se alegra. Mas não é só isso, porque para você seguir orando, você tem que ter conteúdo, e o conteúdo é a palavra de Deus. E olha o que David Brainerd diz, ele diz assim: cedo pela manhã, retirei-me ao bosque para a oração. Veja que ele separa um lugar, ele vai para o bosque, fica sozinho. E olha o que ele diz: tive a assistência do Espírito de Deus, e minha fé foi exercitada. Fui capacitado a pleitear fervorosamente pelo avanço do reino de Cristo no mundo, e a interceder em favor de queridos amigos ausentes da igreja. Percebeu? O Espírito assistiu David Brainerd, o Espírito exercitou a fé dele, o Espírito o capacitou a pleitear fervorosamente pelo avanço do reino e a interceder por aqueles queridos amigos ausentes. No dia seguinte, ele escreve o seguinte no diário, dia 19 de abril. À tarde, Deus esteve comigo de verdade. Realmente foi uma bendita companhia. Agora ouça. Deus capacitou-me para agonizar em oração, ao ponto de eu ficar molhado de suor, embora estivesse na sombra e a brisa fosse fresca. Ouviu qual é o papel do Espírito? O papel do Espírito não é te pôr em transe. Aliás, transe é tudo o de que Deus tira você. Ouça isso.
Mais espirituais não são os que entram em transe, mais espirituais são os que são lúcidos e enxergam que o reino de Deus precisa avançar. E aí David Brainerd, orando no Espírito, diz: faça avançar o reino, e não cansa de pedir isso. Lúcidos, guiados pelo Espírito, são aqueles que reconhecem que queridos amigos estão ausentes da comunhão, e eles oram e dizem: manda voltar, Senhor, traz de volta, Senhor. Orar no Espírito é orar em agonia diante de Deus, dizendo: Senhor, de tal forma que você se molha de suor, mesmo que o ar-condicionado esteja no 17. É por isso que a gente precisa do Espírito para orar, gente. Porque vamos ser honestos, é provável que a maioria de nós nunca, jamais, sequer teve a menor experiência parecida com essa. O Espírito é o nosso motor, é Ele quem nos move a orar. E quando nós oramos, o Espírito é quem nos guia, é quem nos diz como nós devemos orar, é quem coloca no meu coração aquele peso por determinada pessoa, é quem me mostra textos bíblicos e diz: ore isso pela sua família, ore isso pela sua igreja, ore isso pelo seu país. O Espírito é o motor e é o mapa. Orar no Espírito, portanto, é ser movido e ser guiado pelo Espírito em oração. João Calvino, comentando sobre Judas, verso 20, ele diz assim: essa ordem de perseverança da qual nos fala Judas na sua epístola depende de sermos capacitados com o imenso poder de Deus. Sempre que precisamos da constância na fé, necessitamos de recursos para oração. Gente, você não pode dizer que alguém é espiritual se ele vive inconstante na fé. Inconstância é uma das maiores marcas de alguém que não está sendo guiado pelo Espírito. Ora a pessoa quer uma coisa, ora ela quer outra, ora ela faz isso, ora ela não faz, ora Deus falou com ela, ora Deus está calado. E Calvino está dizendo com uma sobriedade tremenda: sempre que precisamos de constância na fé, necessitamos de recursos para a oração. E como as nossas orações são muitas vezes superficiais e mecânicas, Judas acrescenta: orem no Espírito Santo. Como que nos dizendo: a nossa preguiça é tanta, a frieza é tanta, que ninguém será vitorioso como deve ser na vida de oração, sem que sejamos movidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Movidos e guiados. Portanto, a expressão que eu usei, motor e mapa, não é minha, é do reformador de Genebra. Nós devemos ser movidos pelo Espírito. Por quê, Calvino? Porque nossa preguiça é tanta, nossa frieza é tanta, que ninguém jamais será vitorioso se o Espírito não estiver movendo você. Para de respirar, você morre. Para de comer, você entra em anemia e desmaia. Tira o Espírito da sua vida, você não ora, você não lê a Bíblia. Você deveria estar nesse instante clamando no seu coração, como eu faço tantas vezes enquanto prego determinadas verdades como essa, por exemplo, dizendo: Senhor, dá-me um espírito de oração. Calvino continua, ele diz: nós somos tão inclinados a desanimar, tão inclinados a deixar de orar como a gente deve, que ninguém se aventurará a chamar Deus de Pai, a menos que o Espírito coloque a palavra em nós. Do Espírito nós recebemos o dom da real preocupação, da ardorosa inquietação, da inabalável força, da essencial vivacidade e do verdadeiro zelo que devemos ter. Tudo isso, e finalmente, a assistência sem a qual, segundo Paulo escreve, seríamos incapazes de orar. Romanos 8, 26. Judas, diz Calvino, faz muito bem, portanto, em dizer que ninguém pode orar como se deve orar, a menos que o Espírito o mova e o conduza em oração. Falta isso ou não falta, meu povo?
Como é que nós vamos alicerçar a nossa fé cristã se não temos o Espírito nos movendo e nos guiando em oração? Matthew Henry, outro homem de Deus puritano, no comentário dele sobre Judas, ele escreveu o seguinte, sobre orar no Espírito. Ele disse: a oração é a enfermeira da fé. A maneira de edificar a nós mesmos sobre a nossa santíssima fé é preservando ou perseverando na oração. Romanos 12:12. Nossas orações certamente prevalecem quando oramos no Espírito Santo, isto é, debaixo de sua orientação e influência. Você consegue ver Matthew Henry citando Calvino aqui, até porque Henry escreveu depois de Calvino. Debaixo de sua orientação e influência, de acordo com a regra da sua palavra, com fé, fervor e importunação perseverante e constante. Isso é orar no Espírito Santo. O que é orar no Espírito Santo? Vou repetir. Matthew Henry diz: debaixo de sua orientação do Espírito, pela palavra, e influência, nos movendo, nos acordando, nos impulsionando, de acordo com a regra da sua palavra, com fé, fervor e importunação perseverante e constante. Isso é orar no Espírito Santo. Meu povo, nós precisamos uns dos outros, como diz o verso 20 de Judas. Procure a comunhão esse ano num pequeno grupo. Procure a comunhão da igreja na escola bíblica, nos cultos da igreja. Procure a palavra, procure a oração no Espírito. Tome esse ano vitamina BO, Bíblia e oração. E faça isso com perseverante firmeza, conforme o verso 21, cheios de esperança, verso 22. Leia de novo comigo Judas 20, 21, porque se o que eu estou dizendo não está fundamentado no que dizem as Santas Escrituras, esquece o que eu disse. Mas leia de novo comigo o texto, verso 20 e 21, com base nos esclarecimentos que eu trouxe para você. Diz assim: mas vocês que têm o Espírito, contrário dos apóstatas que não têm, vocês que têm o Espírito, amados. Ele está lembrando ainda que esse povo é amado de Deus Pai. O que significa ser amado de Deus Pai? É ter sido escolhido e predestinado antes da fundação do mundo, antes de você sequer ter nascido, quando você era apenas um pensamento na mente de Deus. Se você é crente, Deus já te amava com amor eterno. Amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus. O que é manter firme no amor de Deus? É manter-se firmes no fruto da fé. É manter-se firme nas obras de amor que brotam da fé. Manter-se no amor de Deus é obedecer a palavra de Deus, porque aquele que me ama faz o quê, diz Jesus? Cumpre os meus mandamentos. Ficar firme no amor de Deus é ficar firme no conhecimento e na prática da palavra de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Você aguarda isso tudo com esperança. Então nós falamos sobre se armar com a palavra de Deus, versos 17 a 19. É a primeira estratégia, arme-se com a palavra de Deus. A segunda estratégia é alicerce-se na fé, orando no Espírito, perseverando no amor, perseverando na esperança, versos 20 e 21. E agora nos versos 22 e 23, Judas diz que nesse combate, a melhor defesa é um bom ataque. Ele diz: anuncie a palavra de Deus, versos 22 e 23. Olha o texto. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Paulo falou desses que ficam de um lado para o outro, sendo tocados por ventos de doutrinas.
E qual é geralmente o nosso sentimento por pessoas inconstantes? Qual é o nosso sentimento por vacilões? Como é que a gente trata vacilões? Com escárnio, com desprezo. E Judas, ele é tremendo, porque ele diz: lembrem-se agora do seguinte, o meu papel e o seu papel não é mandar ninguém para o inferno. O mundo já está condenado. O nosso papel, portanto, já que estão todos condenados, vamos buscar salvar o máximo possível. E aí ele diz, em primeiro lugar, tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. 23, resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda, tenham misericórdia, não façam isso mas façam isso com grande cautela, para você não se contaminar com o pecado deles, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Nesses 2 versículos, Judas coloca para nós 3 categorias de incrédulos: os confusos, os convencidos e os contaminados. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé ou daqueles que duvidam. Tenham compaixão desses. Compadeça-se deles. Demonstre a eles misericórdia, anuncie a eles o evangelho, discipule a vida deles, coloque no coração deles, pela palavra, no poder do Espírito, fé, esperança, amor, ensine eles a andar por fé, encha o coração deles de esperança, diga que a razão para eles existirem é frutificar em amor. Tenha compaixão desses que vacilam. Um homem de negócio, grande homem de negócio, outro dia me procurou, me falando de um determinado cidadão aí, líder de uma dessas igrejas, que ensina e prega um monte de besteira, e disse que esse cidadão queria investir na empresa dele. E perguntou minha opinião. Na hora eu me lembrei desse texto. Que a minha vontade era escarnecer desse dito cujo pastor. Eu me lembrei, eu tenho que ter compaixão dos que vacilam na fé. Aí eu disse, olha, eu não vejo problema nenhum de você abençoá-lo, deixando ele visitar suas fazendas, seus negócios. Honra ele, cuida dele. Mas eu não faria negócio com ele. E eu só estou te dizendo isso porque você me pediu opinião. Porque, gente, vamos ser honestos, como é fácil querer escarnecer desses que a gente vê declaradamente vacilando na fé e arrastando um monte de outros. E Judas diz, tenham compaixão deles. E segundo o Novo Testamento, ter compaixão de alguém é ir ao encontro dele, buscando salvá-lo. Judas está dizendo, eles não são crentes não. Eles estão vacilando em ensinos, em verdades. Tenha compaixão, vai lá, resgata eles. No verso 23 ainda, Judas diz, anuncia o evangelho aos convencidos. Ele diz, resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. Convencidos de suas falsas doutrinas. Convencidos dos seus enganos e nem sequer percebe o calor das chamas do julgamento pertinho deles. E aí Judas diz, vai lá e resgata eles. Está vendo como é que o cristianismo não ensina a gente a chegar na beira do precipício e empurrar o outro para o inferno? Vai, pagão! Está vendo como o cristianismo não ensina a gente a sair matando os outros para conquistar a Europa? Está vendo que o cristianismo, tendo mostrado todos os problemas e dizendo, não tolere isso na igreja, combata. Quando olha para fora, ou olha para dentro e enxerga esses que são convencidos de heresias, confusos e vacilando na fé, a Bíblia diz, vai lá e tenha compaixão dele.
Fala para mim que outra religião ensina isso. Por isso que eu vou te dizer uma coisa, ser crente é impossível. Não é difícil não, é impossível, se não for pelo Espírito. Porque quem vai ter a disposição de ter compaixão daqueles vacilões de sempre? Quem é que vai ter a boa vontade de chegar lá pertinho das chamas do inferno e resgatar aqueles que estão convictos de suas heresias? E em terceiro lugar, Judas diz, anuncie o evangelho àqueles que já se contaminaram. De outros, diz o verso 23, tenham misericórdia, mas façam isso com muita cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Cuidado para o pecado deles não contaminar você. Por que Judas diz isso? Deixa eu tentar encenar. Está aqui o sujeito pagão. Se eu chego para trazê-lo para Cristo, com ódio, vem para Jesus, não tem a menor chance dele me contaminar, porque eu já chego me bloqueando. Então, quando eu chego com compaixão, quando eu chego com misericórdia, eu trago ele para perto de mim, eu começo a vê-lo com outros olhos, começo a gostar dele. A tentação vai ser fazer como ele. Judas não está revelando para nós aqui apenas que a gente tem que evitar o pecado. Ele está sendo muito mais profundo, ele está dizendo, vocês, ao se aproximarem daqueles que precisam de vocês, ao compartilharem de vida com eles, como vocês têm que fazer, sabe qual vai ser o risco? Vai ser vocês gostar do pecado deles. Gente, Judas é brilhante, ele é humano. A hora que você estiver com a sua galera, com seus amigos, todos perdidos, você tem que ganhá-los com misericórdia, com compaixão. Sabe qual vai ser a sua tentação? A de gostar do que eles gostam, mas não façam isso. Odeie o pecado que contamina a vida deles. Para vocês poderem trazê-los com misericórdia e compaixão. Gente, Judas está dizendo que o Evangelho de Cristo tem que ser levado aos confusos, aos convencidos e aos contaminados. Da mesma forma que Jesus, o irmão de Judas, tratou dele. Você se lembra? Que enquanto Jesus era vivo, nenhum dos irmãos confiavam nele, respeitavam ele, achavam que ele era doido. Eu tenho para mim com toda certeza que quando Judas escreve isso aqui, ele está se lembrando da forma como Jesus tratou de Judas, quando Judas ainda era um vacilão na fé, quando Judas ainda estava lá sentindo o calor das chamas do julgamento, quando Judas estava lá flertando com os pecados da juventude, o irmão dele, Jesus, junto com ele, agindo com compaixão, com misericórdia, estendendo sempre as mãos e dizendo, venha meu irmão. Concluindo, a estratégia do soldado. A gente está engajado numa batalha, batalha de vida ou morte, pior do que qualquer outra batalha já registrada na história. A gente luta contra doutrinas de demônios, os exércitos inimigos são apóstatas, eles estão infiltrados na igreja. E a estratégia de Judas é a gente se amar, é a gente se armar, é a gente se alicerçar, é a gente anunciar o evangelho. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude com essa estratégia. Repito, não é que seja fácil, é que é impossível. E por isso Judas diz, no Espírito Santo. Sem ele, o máximo que vai acontecer é você sair daqui um pouquinho entusiasmado. Até você encontrar o primeiro cidadão no semáforo que te dá uma fechada, aí você mete a buzina nele e xinga ele. Acabou, vai tudo. Você, no brecar e xingar, o que eu falei te empolgou um pouquinho. Já era. A gente precisa do Espírito. Então feche agora seus olhos e diga assim, Senhor, essa vida que o Senhor propõe, ela é impossível para mim.
Diga isso com sinceridade, diga: Senhor, eu não consigo. Mas eu preciso ser assim. Eu preciso me armar da sua palavra, dá-me fome e sede da palavra. Eu preciso me alicerçar. Eu preciso orar no Espírito, eu preciso encorajar um ao outro, eu preciso, ó Deus, ter esperança, Senhor, eu preciso levar o Evangelho. Judas falou isso. Deus, mas nós não conseguimos, eu não consigo. Produza isso em nós. Pai, nós estamos aqui nos fundamentando na promessa de Paulo, na revelação apostólica que diz que é o Senhor mesmo quem opera em nós o querer e a condição de realizar. Ó Deus, faça de nós esse povo armado da palavra, mas que ao mesmo tempo tem tanto amor pelo pecador que corre o risco de se contaminar como ele. Livra-nos de sermos daqueles com a palavra na mão, no coração, mas com espinho nos lábios. Um orgulho espiritual, livra-nos disso. Dá-nos, Senhor meu Deus, a palavra. Dá-nos, Senhor meu Deus, o Espírito. Dá-nos, Senhor meu Deus, a compaixão e a misericórdia necessários para buscarmos os perdidos, inclusive aqueles que estão entre nós. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.